No último domingo, Roberto Cabrini revelou aqui, com exclusividade, denúncias, você se lembra, contra um famoso fotógrafo de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Jorge Moura, o nome dele. É suspeito de tirar fotos de jovens menores de idade e vender essas imagens para sites de pedofilia, na chamada Deep Web. As meninas relatam casos também de abuso sexual. Uma delas afirma: os assédios acontecem há mais de 30 anos. Após a exibição da reportagem, outras mulheres procuraram nossa equipe para trazer novas acusações. Um fotógrafo que parecia acima de qualquer suspeita. Eu confiava inteiramente nele, eu achava que ele era uma pessoa muito confiável, que ele ia dar futuro pra gente. Ele se aproveitou, né, e veio me segurando e deu um beijo no meu pescoço. Falou que era muito bonita e que ficava com tesão de mim, sabe? Domingo passado, revelamos o caso do fotógrafo acusado de abusar de crianças e adolescentes e de vender as imagens para sites internacionais de pedofilia. Eu deitei no chão. Nisso que eu deitei no chão, ele me pediu para mim ficar de barriga para cima. Ele puxou o meu vestido para cima e começou a fazer sexo oral em mim. Eu pedi para ele parar 2 vezes, ele não parou. Na 3ª vez, eu empurrei com as minhas pernas o ombro dele. Agora, mais vítimas aparecem. Outras mulheres me procuram depois de assistirem a primeira reportagem. Joyce, 25 anos. Ela me contou que aos 17 realizou 3 sessões de fotos com Jorge em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A primeira coisa que ele me exigiu foi com que eu comparecesse na agência sozinha, né? Chegando lá, a primeira coisa que ele me perguntou era se eu tinha namorado. As fotos. Ele me deu umas roupas assim, né? Principalmente na 2ª vez que eu fui fotografar, que não condiziam com o trabalho que ele estava me propondo. Era uma regra dele, que eu tinha que sensualizar em todas as fotos, mesmo eu tendo apenas 17 anos, né? Ele sempre foi muito persuasivo, muito manipulador. E segundo a jovem, em todos os encontros, ele tentou assediá-la. Ele ficou me importunando o ensaio inteiro, com comentários do tipo: nossa, como você é linda, nossa, eu não entendo o porquê que um homem mais velho não pode ficar com uma menina mais nova. Esses tipos de comentários. Daniela conhece Jorge Moura em Londrina, em 1989. Na época, ela tinha 11 anos. Ele veio, né, colocou as mãos sobre meus seios, e aí ele pegou, e eu entrei, eu fiquei desesperada, ele viu que eu tava em pânico, porque até eu tava tremendo, até minha boca tremia. Aí ele colocou a mão no meu pescoço, tentou me beijar na força, e eu virava para um lado e para o outro. Aí eu comecei a ficar desesperada, porque daí ele me apertou com o corpo dele na parede. Falou para eu me acalmar e tentou de todas as formas, daí fez umas fotos. Eu até nas fotos eu tô com uma cara meio de pânico. E aí, Cabrini, eu fiquei muito tempo me culpando, porque eu fiquei pensando que eu não deveria ter ido, que eu não deveria ter aceitado, que eu fui culpada. Hoje, aos 44, resolve denunciá-lo e revelar seu pesadelo, seus traumas. Entrei numa página de uma rede social que falava sobre o caso e que falava que ele começou a agir em 1993, ou 94. Aí foi aí que eu fiz um comentário que não, que eu fui vítima em 1989, em Londrina. E agora, depois disso, eu pretendo realmente juntar meu depoimento com as outras vítimas. Ele tentava ser uma pessoa agradável, educada, carinhosa, mas na verdade isso aí fazia parte do personagem, né? Ele vestia para poder fazer as vítimas dele. Isso era parte do plano que ele tinha, né? Relatos chocantes de abuso. Eu vi que quando a gente estava trocando de roupa, ajeitando as roupas, ele pegou o celular dele e ficou mirando pro espelho o celular, como se estivesse tirando foto nossa. E quando eu olhei pro espelho,
ele abaixou o celular e ficou, tipo, assustado. Ele pedia pra gente fazer umas posições bem desconfortáveis, como agachar e botar a mão na frente, assim. Isso com roupas de tipo, biquíni, né? Que geralmente eram de tamanho bem menor que o nosso. Ele nunca tinha o nosso número, mesmo a gente falando várias vezes. De assédio. O Jorge Moura te assediou sexualmente? Sim, 2 vezes. De que forma isso aconteceu? Então, por beijar no meu pescoço, passar a mão assim na minha perna, assim, sabe? Mais perto da minha virilha, assim. Jorge Moura fotografou Chayana Hoffman durante 9 anos. Esse era um dos lugares para os quais ele costumava trazê-la. Como é que eram essas sessões aqui? Geralmente, a minha sessão especificamente era marcada às 6 horas da manhã. Esse era um dos primeiros pontos onde a gente parava. Ele solicitava que sempre as roupas fossem mais justas, mais curtas. Iludida com as promessas de que se tornaria uma grande modelo. Até descobrir, junto com sua mãe, a comerciante Tatiana Alves, de 44 anos, que as centenas de fotos que Chayana tinha tirado estavam espalhadas em sites de pedofilia mundo afora. Como é que você descobriu isso? Foi através de uma pessoa anônima que entrou em contato comigo através de do Instagram, um perfil fake do Instagram. E essa pessoa me mandou um link de um site e aquilo me assustou. Por quê? Fotos minhas em um site estrangeiro. Essa pessoa escreveu isso, né? Chay, suas fotos estão sendo vendidas em um site estrangeiro. Mais de 1000 fotos, com certeza. Muito mais que Ou seja, isso. mais de 1000 fotos suas circulando mundo afora sem qualquer tipo de controle. Nenhum. E sem a sua autorização. Nenhum. Sem o seu conhecimento. Fotos dela quando ela era criança. Essas fotos é nojento de tu entrar e olhar a quantidade de link, de curtição, dos homens falando. É uma coisa que eu tô arrepiada, assim, de ver, porque tu vê a imagem da tua filha de criança, né? O destino das fotos das vítimas de Jorge Moura é sempre o mesmo: a Deep Web. Chayana, você não tem dúvidas de que as fotos que você tirou com o Jorge Moura quando você era criança foram parar em sites de pedofilia? Não tenho dúvida nenhuma. São todas minhas fotos, sou eu aqui. Aqui, ó, fotos. 3 fotos por $18. Aqui todos os preços. As meninas ficaram muito traumatizadas. Eu tive contato direto com muitas vítimas. São relatos chocantes de Quais? meninas com crise de ansiedade, crises depressivas, tentativa de suicídio. Uma parcela significativa, quiçá a maioria delas, que deixaram a carreira de lado em função do que aconteceu. Isso deixou marcas em você? Deixou. Eu já tinha problemas psicológicos de ansiedade, eu fui no psicólogo, eu tratei. Eu tava melhorando, aliás, nessa época, tava com menos crise de ansiedade, passando menos mal. Só que depois daquilo eu só tive mais crise de ansiedade, eu fiquei com mais medo. A caminhada de Jorge Moura só é interrompida quando as denúncias contra ele chegam à Polícia Federal e ele acaba preso em 28 de abril deste ano. Jorge Moura faz parte de uma quadrilha internacional? Segundo as investigações, sim. O Jorge é apenas, né, um fotógrafo, né, dessa organização, né, e que ele aproveitava esse serviço, né, de realizar as fotos e também cometia abusos sexuais, né, e isso vem de longa data. Defendido por 4 advogados, ele é solto pouco mais de um mês depois, em 2 de junho. Em Balneário Camboriú, o meu encontro com Jorge Moura. Esse é um momento importante. Soubemos que o acusado, o fotógrafo Jorge Moura, acaba de ser visto a 2 quadras aqui. Essa vai ser uma rara oportunidade de abordá-lo. Todo cuidado é pouco. A qualquer instante, ele vai apontar ali naquela esquina. Bom dia, Jorge. Oi, Jorge. Vocês viram o que acaba de acontecer? Assim que ele estava chegando, nós o abordamos e ele imediatamente saiu correndo.
Tentamos novamente ouvir o lado de Jorge Moura. Oi, Cabrini. Boa tarde. Aqui quem fala é o Jorge Moura. Bom, eu estou te mandando esse áudio para dizer que eu sou a pessoa mais interessada do mundo em esclarecer tudo isso, sobre esses absurdos que estão falando sobre mim e também para provar minha inocência. Mas como o caso corre em sigilo, eu não posso falar das coisas do processo numa entrevista e nem apresentar as minhas provas. Enfim, eu não posso fazer nada, por isso eu peço desculpas, mas não vou poder participar dessa entrevista. As investigações prosseguem e a sociedade espera a conclusão dessa história.